Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Páginas com Nanda. Hoje a gente vai falar sobre este livro maravilhoso da Eva Jimenez, Até o Fim do Verão. Gente, este livro é um romance muito gostoso de ler, maravilhoso. Recomendo muito a leitura dele. E ele não trata somente de um romance, ele também trata de questões mal resolvidas do passado de uma das protagonistas, que é justamente esse livro. Ele fala sobre a Emma, que ela é enfermeira, o Justin, que eu esqueci o que ele é, gente, mas eu vou deixar aqui na tela, e fala também sobre a Amba, que é a mãe e também fala sobre a Amba, que é a mãe da Emma, que é um dos motivos pela qual a Emma, ela sempre vive meio que fugindo da realidade dela e não sabe lidar com as coisas. E também fala sobre a melhor amiga da Emma, que eu esqueci o nome, mas vou deixar aqui na tela, se eu não me engano é a Mate. E aí tem o Justin, né, como eu falei. E esse livro, ele trata sobre a perspectiva da Emma e do Justin. E eles são meio que amaldiçoados, porque toda pessoa com a qual eles se relacionam, na hora que termina com um deles, a pessoa já consegue encontrar o amor perfeito da vida deles na hora que eles terminam. Mas o Josh e a Emma não conseguem encontrar o amor deles. Aí nasce isso. Aí eles resolvem se juntar pra quebrar essa maldição. Pra ver se dava certo, né? Quebrar essa maldição. E aí que tá, né, gente? Começa o romancezinho gostosinho, maravilhoso. Ai, eu queria, se tivesse um livro que eu tivesse a oportunidade de apagar tudo que eu li pra me ler ele novamente como se fosse a primeira vez, com certeza seria este livro, gente. Ele é maravilhoso. Enfim, aí conta a história sobre eles dois e tudo mais. E conta que ela diz que o local que ele tá, que eu esqueci o nome, mas eu vou deixar aqui na tela, é um local cujo ela, a Emma e a melhor amiga dela, não querem conhecer. Elas são enfermeiras e elas vivem mudando de lugar, porque elas são enfermeiras itinerantes, então elas vivem mudando de lugar. Elas não têm um local fixo pelo qual elas moram, porque elas sempre estão em mudanças. Até que ela vai conhecer o Josh e tudo mais. Ela tenta fugir no finalzinho do livro, mas ela acaba voltando por causa de alguns acontecimentos que eu não vou dar spoiler, vocês vão ter que ler o livro. E é isso. O Justin, ele também, ele é super, super, super fofo, gente. Que homem maravilhoso! Tinha que ser escrito por uma autora feminina pra ter uma descrição de um homem maravilhoso como o Justin. Ele é perfeito. Perfeito! Um homem que não existe nesta vida real. E se existe, é muito difícil de a gente encontrar um cara igual o Justin. Simplesmente em uma parte do livro, simplesmente ele liga pra Emma, que diz que não quer mais contato com ele, por alguns motivos que vocês só vão descobrir quando ler o livro e tudo mais. E aí ele fica super mega preocupado com a Emma. E ele resolve ir atrás dela, só que chegando lá, ele não sabe como atravessar até o encontro da Emma, porque lá tinha o mar, o rio, não tô lembrada, mas acho que era um rio. Aí ele tem que atravessar, aí ele tem que atravessar. Mas não tem como ele atravessar porque não tem nenhum barco lá. E o iate que tinha do meio que o padrasto da Emma, a mãe dela e o padrasto dela, eles viajaram e não deixaram a chave. Então, o Justin, ele pega e vê uma boia de unicórnio e ele diz: eu vou ter que arriscar. Custe o que custar, eu vou atrás de você, Emma. Nem que isso custe a vida do Justin. Ele falou exatamente isso. Nem que custe a minha vida, mas eu vou tentar ir atrás de você, Emma. Gente, esse livro, eu chorei ao final desse livro porque ele é maravilhoso. Ai, eu tô tentando não chorar aqui também, porque eu tô emocionada, mas tudo bem. Enfim, leiam este livro, ele é maravilhoso. E além desse romance que hoje eu acabei de falar, o livro também traz
traumas e questões mal resolvidas da Emma, porque ela teve uma infância muito traumática, porque ela meio que foi para um lar adotivo, né? Porque simplesmente a mãe dela, Amber, abandonou a Emma. Então ela passou um bom tempo indo de casa em casa, até que apareceu as duas mães da melhor amiga da Emma, que é a Maid. Até que apareceu elas duas, que socorreu a Emma. Porém, a Emma, ela não aceitou que elas adotassem a Emma. Porém, ela ficou vivendo com as mães delas e a Maid, a melhor amiga dela. Cuja melhor amiga dela é a que vive trabalhando com ela como enfermeira e vive viajando com ela, descobrindo locais novos. E elas duas, elas têm uma regra que uma escolhe o local e a outra depois escolhe o local. Aí, como aparece o Josh na vida da Emma, e o último local que escolheu foi a Emma. Porém, ela faz um trato com a Maid e elas pegam e conversam entre si, fizeram um trato e a Emma pôde escolher o lugar 2 vezes seguidas. E foi isso, aí como eu falei, trata de coisas traumáticas pra Emma, muito traumática mesmo, coisas mal resolvidas. Tem alguns traumas nesse livro que em relação a Emma, que fazem com que a maioria das pessoas que lê esse livro não goste da Emma. Mas eu entendi o ponto de vista da Emma por ter algumas reações ao decorrer do livro. Porém, muitos leitores, eles não entendem isso e não gostam. Mas mesmo assim, por esse fator da Emma, eles ainda favoritam esse livro, apesar disso tudo. Então, ele é um livro maravilhoso, gente. E falando um pouquinho mais de dentro do livro, além da questão da boia, que ele foi atrás dela, né, pra socorrer ela, também temos a parte que simplesmente em cada encontro o Josh, ele pergunta o que a Emma queria pro primeiro encontro. Eles têm o primeiro encontro, depois ele faz outro questionário perguntando como foi o encontro deles. E, gente, ele é super fofo, super mega fofo. Então leiam este livro e me conte aqui nos comentários se você já leu este livro, se você gostou, como é que foi a sua experiência lendo ele. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar joinha e até o próximo vídeo!